Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Sejam todos bem-vindos ao podcast Páginas Marcadas, Renata Fernandes, e hoje uma convidada querida, que é a Betânia, já conheço já há um tempo, né, Bê? E a Betânia vai hoje conversar conosco algumas coisas tão pertinentes ao que nós estamos vivendo hoje, né, e vai estar trazendo algumas coisas para compartilhar aqui com a gente, né, Betânia? Seja muito bem-vinda, viu? Vou chamar aqui também, vou compartilhar aqui no Facebook também, se você está seguindo, para você seguir junto aqui, para a gente ir assistindo junto, né, Rê? Isso. Bom, vamos lá. E aí, Rê? Eu quero que você conte para a gente, Bê, como começou a sua caminhada, como que você conheceu a Cristo, como que a sua vida foi sendo direcionada por Ele para chegar até hoje, né, com você cuidando, fazendo esse trabalho com o mercado, né, de empregos aqui na cidade. Eu creio que tudo isso é um direcionamento de Deus na tua vida. Só né? Pode ser. Só pode ser, né? E como que tudo isso começou? Conta pra gente. Bom, eu fui uma executiva de marketing que atingiu todos os objetivos profissionais, né? Eu vejo muitas vezes as pessoas entrando numa faculdade de publicidade, numa carreira de marketing, né? E é uma carreira muito difícil, Sim. Né? E eu era concorrida, muito concorrida. E eu saí de Ouro Fino com 17 anos, né? Em busca desse sonho. Fui morar sozinha, né? Em Campinas. Primeiro passei por Campinas, depois eu fui morar em São Paulo. E quando eu fui embora para São Paulo, eu já fui empregada, né? Passei no processo seletivo de uma empresa multinacional. Então, eu creio que Deus tinha um projeto para minha vida. Sim. Né? Porque, assim, dentre tantas pessoas, né? Tantas pessoas influentes, tantas pessoas ricas, né? Eu era uma menina do interior com poucas condições. Eu paguei minha faculdade com FIES, né? Foi uma luta para a gente pagar. A minha mãe, ela é uma mulher visionária, mas a gente não tinha condição de ter uma vida, né? Entre os ricos, digamos assim. Eu comecei a estudar na PUC, terminei a faculdade na Belas Artes, né? Uma das faculdades de publicidade mais caras do Brasil. Meu Deus. Nem sei como eu consegui, né? Sei, pagando depois, assim, trabalhando, mas assim, fui muito bem sucedida, Rê. Então, eu trabalhei em grandes empresas, nacionais, multinacionais, tanto na área de marketing, de publicidade, quanto na área de promoção, na área de eventos, na área de inteligência de mercado, na área de planejamento estratégico. Então, eu muito cedo, com 25, 27 anos, eu era muito bem sucedida já, né, na minha carreira, tendo em vista, assim, as dificuldades que eu teria enfrentado se eu não conhecesse Jesus. Mas eu não conhecia Jesus, né? Eu fui criada em igreja, né? Eu sou a 4ª geração de presbiterianos, de protestantes, na verdade, Sim. né? Então, eu já venho de uma família evangélica, né, cristã, mas eu não conhecia Jesus. E em 2009, né, eu estava no auge da minha carreira, estava muito bem sucedida já, estava estabelecida, e eu fui diagnosticada com uma doença autoimune muito séria, né, e eu tive uma experiência com Deus muito forte. Eu tinha acabado de me converter, inclusive, tinha acabado de... Meu Deus. Na época, eu fui Sara Nossa Terra até voltar para cá, né, eu entrei solteira na Sara Nossa Terra, doente na Sara Nossa Terra, saí casada, estabelecida, foi uma bênção. E assim, eu tinha ido para revisão de vida na igreja, voltei, um pouco tempo depois eu comecei a ter diagnóstico, os sintomas dessa doença, fiquei muito mal, fui internada no Hospital das Clínicas, e os diagnósticos eram muito ruins, né, aí fiquei 15 dias... Normalmente vem até de um estresse, né? Exatamente. E aí? E muito, muito bem colocado o que você está dizendo, porque assim, o diagnóstico era de uma doença autoimune de uma pessoa muito mais velha já, não tinha histórico de uma jovem, né, com aquele tipo de doença, uma doença sem cura, né, que eu ia ter que tomar remédio para o resto da vida, ou poderia ter morrido naquela situação, né, foi uma situação de morte. Mas eu conheci Jesus nessa situação. Eu falo que eu tive a revelação de quem Jesus era realmente no Hospital das Clínicas. Olha. Né, porque foram, assim, dias muito difíceis, mas que eu senti uma paz absurda, né, eu senti a presença do Espírito Santo, assim, fortemente, e eu me converti nessa situação.
né? Eu conheci face a face. Eu falo que eu tive a experiência ali que eu falo que antes eu conhecia de ouvir falar, né? Mas naquela experiência eu entendi Deus, eu vi Deus face a face, né? Com as ressalvas de ver Deus, né? Mas naquele Sim. entendimento mesmo Sim. de quem Cristo é. E quando a gente entende quem Cristo é, a gente tem revelação também de quem a gente é. É verdade. Né? É verdade. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida essa enfermidade, né? Porque eu descobri que aquilo que eu queria para mim não era o que Deus queria para mim. Uhum. E eu tinha uma carreira bem-sucedida que não estava construída sobre os fundamentos que Deus queria para minha vida, né? Eles estavam construídos nos fundamentos dos meus projetos para mim. E assim, foram muitos anos de investimento, né? E foi muito difícil. E aí eu fiquei pensando, falei, gente, agora que eu tô aqui, já investi tudo, estou em vias de, né, ser muito mais bem-sucedida, para onde eu irei? Para onde eu irei, né? Se só tu tens as palavras de vida eterna, né? Meu Deus. E aí começou um processo na minha vida. Eu tinha o objetivo na minha vida, Renata, de ser uma profissional bem-sucedida. Não tinha plano de casamento, nada disso. Uhum. A minha vida era uma vida que eu pensava em ganhar bastante Ser dinheiro, independente. ser independente, e era só isso, né? Uhum. Por isso que eu falo que não tinha fundamento em Cristo, né? Porque quando eu entendi quem eu era, a primeira coisa que eu decidi foi construir uma família. Olha. E assim, aquela pessoa que não tinha objetivo nenhum de casar, né? Eu namorava só por namorar, entendeu? Uhum. Eu falava, vou namorar um pouco, depois eu arrumo outro, e eu ia namorando conforme os meus objetivos de vida. Eu não tinha nenhum projeto de casamento, de ter marido, família, filho, de jeito nenhum, não era um projeto meu. Mas naquela situação, quando eu tive entendimento de quem eu era, eu tive um resgate da minha autoestima em Deus, da minha identidade, e eu falei, não, Deus, eu quero ter uma vida de acordo com o que o Senhor quer para minha vida, né? E pouco tempo depois eu conheci o Cassius, né, que é meu marido. A gente se casou muito rápido, estabeleceu nossa família, e aí começou um processo de transição de carreira. Eu comecei a abrir mão, né, dos planos que eram meus para viver os planos de Deus para minha vida. Difícil, né? Mas com Deus é muito bom, né? Se fosse racionalmente, se fosse algo planejado, peraí, vou abrir mão, mas não foi assim que Deus fez, né? Deus foi muito paciente ele age comigo. De uma forma muito natural muito também, gostoso. né? E ele me deixou... Sem cobrança. Sem cobrança. Sem peso. E eu fui... surfando, né, na vida e criando vários negócios. Eu tive muitos negócios já, eu estou empreendendo desde 2011, praticamente desde quando eu sempre fui muito empreendedora, tá? E quando eu me casei, o Cassius me deu esse suporte, porque eu nunca pude empreender, porque eu precisava me sustentar, precisei pagar a minha vida, né, minha faculdade. Eu fiz pós em gestão estratégica de negócios na Fundação Getúlio Vargas depois, muito caro, paguei também. Então eu não tinha essa condição de falar, agora eu vou tirar um ano sabático e pensar na vida. Eu não tive isso, né? Eu não pude fazer isso. Mas quando eu casei, o Cassius me deu esse suporte, né? Então, num determinado momento, eu não estava mais feliz trabalhando na área de marketing e o Cassius me falou, amor, deixa, né? Fica em casa um tempo, faz as suas coisas e vamos para onde Deus nos levar. E aí eu engravidei nessa fase também, e aí mudou tudo, né? Quando a Mel chegou para mudar totalmente essa sequência de vida que eu tinha planejado, né? Quando os planos já não eram nenhum meu mais, a Mel veio. E aí eu tive a oportunidade também de fazer uma transição de carreira para a área de pessoas. Eu voltei a estudar, eu fiz as minhas formações em gestão de pessoas. Hoje eu sou professora de MBA, como professora especialista em gestão de pessoas, né? Acho que muito devido também à minha experiência de ter feito gestão de pessoas, né, de ter montado muitos times durante a minha carreira profissional, eu fiz essa transição para a área de pessoas e eu fui muito feliz, porque como eu tinha trabalhado em muitas empresas e tinha muito networking, eu comecei a dar treinamento para as empresas, que antes eu era executiva de marketing. Que legal. E eu comecei a ensinar para as pessoas inteligência emocional. Esse era a minha temática, né? Ensinando as pessoas a terem uma vida profissional mais equilibrada, associando qualidade de vida e espiritualidade, né? Porque que eu descobri? Só carreira sem Jesus não vale a pena, né? E sucesso sem saúde
ia para o Hospital das Clínicas. É verdade. Né? É verdade. E eu comecei a fazer empreender isso, né? Empreender as minhas experiências e ajudar as pessoas a terem uma carreira de sucesso, né? Ajudando os profissionais do mercado com sucesso, mas com saúde, mas principalmente entendendo que o propósito da nossa carreira estava relacionado com Jesus, né? Que Jesus tinha uma identidade para cada um de nós e que a nossa carreira era uma forma de executar o propósito que Deus tinha dado para cada um de nós. Ser usado por Ele. Né? E aí eu comecei a empreender nesse sentido em 2015, depois que a Melissa nasceu, né? Efetivamente eu fiz essa transição de carreira, fiz muitos negócios em paralelo e estávamos relativamente estabilizados novamente, digamos assim, porque eu comecei do zero, né? Isso foi em 2015, e aí tudo caminhando e começa a pandemia, né? E quando eu venho para Ouro Fino, a princípio, Renata, foi uma experiência de pandemia, porque eu não vim para ficar, né? A minha mãe ficou doente, meu tio tinha falecido, né? Foi um caos na nossa família e eu vim uns dias para entender, né? Ajudar minha mãe. Ajudar de alguma forma ali. E aí a minha mãe ainda falou, filha, você não fica por aqui, né? Ela estava muito debilitada ainda, ela demorou para melhorar. E eu falei, mãe, eu fico, porque para mim, né? Como eu era uma profissional de marketing, tudo eu faço negócio, Rê. Tudo para mim vira negócio, né? Menos desenvolvimento. Hoje eu não vendo, eu não cobro palestra, eu não cobro treinamento, eu faço essa parte, eu não cobro, né? Não sei quando em grandes empresas, daí a gente tem a remuneração disso, mas no geral eu nem cobro mais por isso. E aí eu decidi ficar aqui por um período, combinei com o meu marido que não queria vir, né? Porque ele tinha uma vida de São Paulo, né? Uma pessoa ele é de lá. Ele é de São Paulo, com uma vida de São Paulo. Trabalhava com paisagismo, né? Sempre foi uma pessoa que trabalhou em grandes obras de paisagismo, com grandes arquitetos. Ele não tinha campo aqui. Tinha campo aqui. Ele falou, Betânia, não tem o que eu fazer em Ouro Fino, né? Eu falei assim, vem, tá tudo fechado em São Paulo, a gente não tem muito como atuar. Eu já tinha criado um programa online de coaching já estava trabalhando aqui, já tinha me virado, né? Falei, vem, você me ajuda no programa, me ajuda a vender. Ele sempre foi um cara da área comercial, do paisagismo, né? Ele era dessa área, e aí a gente foi se virando junto, e aí ele falou, bom, preciso me recolocar, né? Ele decidiu se recolocar aqui na cidade, ele odiava ficar em casa, porque a gente se dá muito bem no home office, a mulher se dá bem no home office, não toda mulher, mas... E ele com a visão de São Paulo ainda, não, que é uma prisão para ele. Ele detestou ficar dentro de casa, e eu curti no home office, eu amo trabalhar de casa, eu acho que dá muita qualidade de vida pra gente que é mulher, né? Muito. E aí ele falou, eu preciso trabalhar, preciso arrumar alguma coisa. E eu, como conhecia todo mundo, falei, vou apoiar o meu marido a arrumar um emprego em Ouro Fino, né? Aí eu fui na associação comercial, né? Nessa época eu já estava dando treinamentos na associação comercial, na Uniaci, etc. E aí eu percebi que as pessoas aqui em Ouro Fino procuravam emprego de porta em porta, levando um currículo de papel. Verdade. Né? E eu falei, gente, mas não é assim, né? Em São Paulo eu já fazia outplacement, que é um processo que você ajuda profissionais a se recolocarem no mercado. Eu fazia o contrário, né? Os profissionais me contratavam e eu treinava esses profissionais para entrevista, para eles serem recolocados. Era o contrário, né? E aqui não tinha nem isso, nem nada. Nem nada. Eu falei, gente, isso aqui é um mercado completamente desprofissionalizado. Como que as pessoas encontram, né? E eu tive Aí quem recebe, só te cortando, pega o currículo, enfia dentro da gaveta, entendeu? Não passa para frente. Lógico. E fica por ali mesmo e, né? Porque a cidade não vai para frente. Exatamente. Então, assim, você entrega o currículo na mão da pessoa errada, ela joga fora. Joga fora. Então, entregar currículo de papel é uma loteria. Exatamente. Né? E a possibilidade de você errar. Não vai com a tua cara, ela já virou as costas e já pronto. Hora, exatamente. E aí, como eu tinha acessos, né? Eu falo que eu tinha acessos, porque assim, eu já dava treinamento de associação, eu tinha um network, eu conhecia muita gente. E ela pegou o telefone, a secretária da Lourdes, da Associação Comercial, muito grata, foi uma pessoa que apoiou muito, me apoiou muito. Eu tive apoio de muita gente quando eu voltei para cá. Fui muito bem recebida, né? Fui muito bem recebida na rádio, eu tenho programa na rádio até hoje, é muito legal, com a Neuzinha, né, querida. Com a Marisa. Então, assim, eu sou muito grata a Ouro Fino, porque eu fui muito bem recebida quando eu voltei. E aí, eu falei, ela tentando ligar para as pessoas, né? Eu falei assim, gente, mas e a pessoa que não tem esse acesso?
E a pessoa que não tem todo esse network, que não consegue os contatos que eu tenho, não sabe por onde começar. Porque eu ligava nas empresas aqui, eu conseguia falar, entendeu? Mas eu tinha meus amigos aqui, né? Todo mundo conhecia todo mundo. Sim. Eu saí daqui, mas eu tinha raízes aqui. Raízes. Eu tinha... Mas será que todo mundo tem esse acesso? Não tem esse acesso, né? E eu falei, bom, eu acho que a gente deveria criar uma forma da gente democratizar o acesso aos empregos. Porque eu encontrei o gerente de uma multinacional que tem aqui, Ouro Fino, na época, ele falou, Betânia, não tem gente em Ouro Fino para trabalhar. Não existe gente aqui para trabalhar. Eu falei, mas gente, tem tanta gente reclamando de desemprego, o que está acontecendo? Sim. Né? E eu falei, vamos tentar, vamos informatizar o processo, vamos criar uma plataforma. Eu trago uma plataforma, eu coloco tráfego pago, né? Coloco ações de marketing naquilo ali. E a gente estimula que as pessoas se cadastrem, para a gente começar a fazer banco de dados, né? Do mercado de trabalho, e a gente faz as pontes. Eu falei, isso não vai funcionar aqui. Não vai funcionar, porque as pessoas não vão saber se cadastrar, né? Eu falei, bom, se as pessoas estão no WhatsApp e no Facebook e estão no Instagram, então elas têm esse potencial. A gente só precisa treinar essas pessoas e ensinar essas pessoas. Fazer algo mais acessível para que, né? Então, eu trouxe, hoje a nossa plataforma da BM Vagas, ela cadastra via chatbot. Então, se a pessoa entrar no WhatsApp, ela cadastra o currículo dela via WhatsApp. Então, tem inteligência artificial para facilitar. Lógico que exige da pessoa sentar e estudar a plataforma, né? Porque é uma novidade para todo mundo. Sim. Mas é como se fosse um Facebook. Nunca ninguém explicou para ninguém como entrar no Facebook, percebe? É verdade. A gente vai fuçando e vai aprendendo. É a mesma coisa da plataforma da BM Vagas. Ela é simples, ela é intuitiva, né? Então permite que qualquer pessoa, de qualquer nível de escolaridade, consiga preencher o seu próprio currículo ali, né? Depende da pessoa, depende do esforço individual da pessoa de realmente, e a gente apoia, né? E aí, era véspera de Natal, quando eu fiz essa proposta para ele, eu falei, olha, se der certo, você me contrata. Se não der certo, tudo bem. Meu Deus. Eu banco. Ele falou, beleza, Betânia, vai lá. A gente se deu super bem, ele entendeu, eu apresentei a metodologia, a gente trabalha com uma metodologia hoje de engenharia de vagas, a gente sabe qual é o perfil que vai performar bem em cada vaga, a gente tem uma ciência envolvida, e eu apresentei isso para ele além da plataforma digital. E aí eu lembro, que eu joguei, eu falei, meu Deus, seja o que Deus quiser, será que isso vai dar certo? Porque era uma visão, eu não tinha clareza, se era uma aposta, né? E eu banquei aquilo naquele momento, e em 24 horas, sei lá, 48 horas, tinha mais de 400 inscrições. E foi um sucesso, porque ele falava que ele não conseguia ninguém, não tinha ninguém. Falei, bom, de fato, tá, a gente tem um sério problema de mão de obra Ouro Fino, a gente tem, mas o problema central ali não era a quantidade de pessoas, era a qualificação de mão de obra, que é um outro aspecto. Outro problema. Isso é um outro assunto. Mas, de fato, deu muito certo, eles me contrataram, e desde então a gente começou a crescer muito, e hoje a gente atende toda a indústria, né? E o mais importante, ao meu ver, é que a gente tem dados. Né? Como a gente trabalha com informatização, e eu sempre fui uma pessoa muito estratégica, assim, do ponto de vista de marketing, muito de números, de olhar o resultado, né, o resultado daquele tipo de ação, né? O que aconteceu? Eu comecei a entender os cenários, né? Qual é o tipo de curso que falta, qual é o tipo de mão de obra que precisa, qual é o tipo de empresa que a cidade precisa. Então, essas informações eu tenho. Entendeu? E aí a gente começou a atuar, né, muito fortemente na área de recrutamento e seleção. A gente também atende outras coisas, consultoria comercial, por exemplo. Eu tenho grandes clientes que nem são de Ouro Fino, treinamento, enfim, a gente faz de tudo um pouco ali, mas é muito foco em recrutamento e seleção. E a gente começou a prospectar nas regiões. Em janeiro desse ano, o meu marido, muito empreendedor também, falou, amor, franquia BM Vagas. Porque o seu negócio é muito bom e você pode ajudar outras pessoas a terem negócios também, né? No mesmo molde que você, porque você sofreu para chegar aqui. Empreender não é fácil, né? Você começar um negócio do zero é muito difícil e tiveram muitos erros e acertos, né? Entre 2011 e 2015, que foi quando eu fiz essa transição, eu tentei vários tipos de negócio. Então eu falo que eu tenho vários aprendizados,
né, que é um tema para uma outra história, mas assim, muitos aprendizados, erros e acertos com empreendedorismo, porque não é fácil. Não. Né? E ainda assim, Rê, sou formada em gestão estratégica de negócio na Fundação de Getúlio Vargas, sou especialista em marketing digital e apanhei. Você imagina a pessoa que acorda de um dia para a noite e fala assim, peraí, deixa eu montar um negócio. Eu nem sei o que é isso. Não é? É muito difícil. Muito difícil. É muito complexo. E aí, o Cássio falou, franquia BM Vagas, porque você vai ajudar muitas pessoas a terem outras, e você vai conseguir expandir a marca, e vai ser muito forte. Ótimo. Assim fiz eu, em janeiro desse ano, eu comecei o processo de franqueamento, terminei o processo de franqueamento em julho, e agora eu tô com uma aceleradora de negócios em São Paulo, para a gente escalar, né, a marca, né, escalar as unidades, e a intenção da BM Vagas é sermos mais de 300 unidades nos próximos 2 anos no máximo. Meu Deus, que bênção. E assim, como BM Vagas, né, qual que é o nosso intuito principal? Ser um lugar de desenvolvimento profissional. Né? A gente tem 3 formas, né, de desenvolvimento profissional aqui. Então, a BM Vagas como franquia, para pessoas que querem empreender, que querem ser donas de uma empresa. Eu tenho, nosso time de headhunters são mulheres, em especial tem homem também, tá? Mas assim, mulheres que querem trabalhar home office. Então hoje, a gente dá oportunidade para pessoas que querem entrar na área de RH, né? E querem trabalhar de casa. E elas fazem uma renda relativamente muito boa, né? Digamos assim, muito boa trabalhando de casa. E isso eu tenho o Headhunter aqui em Ouro Fino, né? Tenho o Headhunter na região, tenho o Headhunter no Brasil inteiro. Então, dependendo da vaga, né, que a gente tem, a gente coloca uma Headhunter que tenha perfil para atendimento daquela vaga, né? E hoje a gente faz, junto com a executiva, que é uma empresa de Nova Odessa, toda a contratação da Testrim, JF, Cassiumara, e hoje a gente ganhou mais uma conta aqui de uma empresa nova que veio para Ouro Fino, que eles usavam uma empresa de Jacutinga, e optaram pelos nossos serviços porque a gente virou referência de hunting. Né? Hoje a gente tem capacidade de encontrar pessoas que nenhuma empresa na região, nem no Brasil tem. A gente tem uma expertise de encontrar talentos através da nossa metodologia que o mercado não oferecia. Que legal. Então é uma metodologia pioneira, né? Que começou em Ouro Fino, foi o mercado teste, né? E que hoje a gente atende o Brasil inteiro já. Então assim, e outra coisa, quer emprego? Tem. Quer emprego? Tem vaga de emprego lá. Você quer empreender da sua casa? Tem uma. Você quer ser dono do seu negócio? Tem também. Né? Então, eu penso que a carreira, né, da gente, ela é um instrumento nosso de propósito. Então, através da nossa carreira, através do nosso trabalho, quantas pessoas passam ao nosso redor? Né? Então, eu acredito muito nisso, né? Que Deus... eu conheci, olha só, né? Comecei na área de marketing, né? E migrei para a área de pessoas, para ajudar as pessoas a terem uma vida profissional funcional. Coisa que você lá atrás não tinha. Não tinha. Você tinha, vamos dizer, tudo, mas não tinha nada, porque você não tinha Deus. Né? Aí, quando você entendeu isso, porque Deus te mostrou ali da pior forma que você estava vivendo, isso despertou dentro de você o desejo de ajudar a que todos tivessem esse mesmo acesso que você teve de estar no centro da vontade de Deus, né? Exato. Deus, ele é um Deus que derrama bênçãos, Deus quer ver as pessoas prosperarem, Deus quer ver as pessoas realizarem, desde que elas estejam no centro da vontade dele. Exatamente. Porque, assim, sucesso sem Deus não é sucesso. Não é sucesso. Né? Você vê hoje tantos profissionais que são bem-sucedidos e, assim, não estão bem. Né? Eu não tenho nada contra remédio, acho que é um recurso ótimo, mas, por exemplo, eu não tomo nenhum medicamento, nem para ansiedade, nem para depressão, nem para doença autoimune. Eu não tomo nenhum tipo de medicamento, nem para pressão. E essa doença sua, você foi curada? Fui curada. Né? A partir de até 2011 eu ainda tinha alguns sintomas. Mas aí, como eu comecei a estudar inteligência emocional, né? Eu comecei... esqueci de falar essa parte, que a história é longa. Eu comecei a estudar inteligência emocional. Quando eu fiz o processo de transição de carreira, eu já era especialista em inteligência emocional. Né? Na prática, digamos assim. Porque eu estudei as metodologias dos principais pensadores do Brasil e do mundo para eu conseguir administrar as minhas emoções para ser curada.
né? Então, eu tive um processo de entendimento a respeito de inteligência emocional na prática, né, que me possibilitou ser curada, né? E eu creio profundamente que eu não conseguiria ter estudado o que eu estudei sem o Espírito Santo, né? Em parte é aquilo que eu me esforço, em parte é a revelação do que Deus promove, que hoje eu ensino em todas as igrejas, né? Eu não sei nem se todo mundo consegue compreender, né? Porque é uma revelação do Espírito Santo mesmo, né? E eu vejo que foi muito eficiente, né? Então, acho que desde 2011, 2012, eu não tenho sintomas mais, né, de doença autoimune. Eu era uma pessoa assim cheia de cicatrizes, né? Muitas, eu ainda tenho ainda. Que agora eu tomo bastante sol, jogando beach tênis com as amigas. Mas eu tenho muita cicatriz, né? De doença de pele, assim. E foi muito doloroso esse processo, né? Mas, graças a Deus, eu não tive mais sintomas. E a partir do momento que eu tive esses resultados, eu comecei a ensinar pessoas. Porque eu entendi que eu precisava compartilhar essa informação que era tão rica, né? E tantas pessoas sofrendo de dores na alma, né? De questões emocionais, em uma coisa que eu dominei em Cristo, né? No sentido de ter domínio próprio daquele tema, de ter domínio próprio na minha vida. Eu passei por situações extremamente delicadas na minha vida, Renata, né? Na pandemia, eu cuidei da minha mãe em casa, desaturando. Né, a saturação dela baixava, eu aluguei, gente, sou publicitária, nunca pensei em fazer medicina na minha vida, morro de medo de agulha, sabe assim? E aí eu tive assim, sabedoria emocional, controle emocional, de ver minha mãe desaturando na cama. Eu liguei no hospital e eles me deram o fornecedor que vendia cilindro de oxigênio. Do lado da cama da minha mãe tinha um cilindro de oxigênio do tamanho da parede, assim, ó. E ela desaturava e eu calmamente, respira, sozinha, no meio da pandemia. Meu tio tinha acabado de falecer e eu cuidando da minha mãe à beira da morte. Então eu falo assim, eu aprendi a dominar as minhas emoções. Eu não sou a pessoa mais controlada, não, tá? Eu sou bem sanguínea, sabe? Quando eu preciso meter a mão na mesa, eu sou igual Jesus que entrou no templo e pôs todo mundo pra correr. Chicotada lá. Né? Mas assim, eu aprendi a dominar. Entendeu? Dominar a ansiedade, dominar as nossas angústias, né? As frustrações, porque quando eu voltei para Ouro Fino, para mim foi uma frustração. É como se eu estivesse retrocedendo, tudo, né? Tudo de novo, eu vou começar tudo de novo. E vou para onde em Ouro Fino? Eu olhava as circunstâncias daquele momento e eu falei, não, vamos um passo por vez. Vai dar certo, vamos ter fé, as coisas vão melhorar, de passo em passo, né? Mas porque você estava tendo uma vida com Deus. Totalmente, né? Renata. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo, todo dia, eu oro antes de... Eu abro o olho, eu já começo a orar. Né? Eu tenho um relacionamento com Deus. É essencial. É essencial. Então, vida de oração, de leitura da palavra, de relacionamento com o Espírito Santo, né? De perguntar para Deus, o que eu faço agora? Eu faço? Vou, não vou? Falo, não falo? Né? A gente nem sempre obedece, não falo, mas acho que obedeço, né? Acho que sim. Mas estou sempre, assim, buscando Deus em primeiro lugar, sabe? Sempre buscando o reino em primeiro lugar, sempre buscando os interesses do reino em primeiro lugar, acima dos meus, muitas vezes, né? Fazendo e falando coisas que, para mim, eram muito mais cômodas ficar quieta, né? Mas, não, tô sempre me posicionando de acordo com aquilo que eu creio que é a vontade de Deus para esse tempo. Né? Paulo, ele fala, né? Não vos conformeis com as coisas desse século, mas sede renovada e transformada a vossa mente, né? Então, tem coisas que, às vezes, você até olha e... humanamente falando, talvez você faria diferente, falaria diferente, mas nós passamos por essa transformação e renovação diária, né? Porque diariamente que você tem que se renovar e transformar a nossa mente. Né? Isso é muito importante, Rê. Eu penso que a nossa vida ela precisa ser cristocêntrica. Exatamente. Né? Porque o que acontece? Foi muito interessante que o meu processo, quando eu comecei a buscar formas, né, para minha cura, eu busquei inteligência emocional baseada em Cristo. Tá? Então, a primeira metodologia que eu estudei, né, porque eu ainda não estava na área científica, digamos assim, né, eu fui estudar a metodologia do Augusto Cury, né, e ele escreveu livros que falavam sobre a inteligência de Cristo, de
de como Jesus reagia às diversas circunstâncias da vida, sendo santo, sendo Deus, mas sendo homem, Sim. né? 100% homem. 100% Deus era, homem. Jesus foi 100% homem, né? No viver. E aí eu comecei a entender mais sobre a personalidade de Jesus, porque a gente não conhece a personalidade de Jesus, né? E a gente nunca vai entender o comportamento de Cristo e como a gente deveria reagir se a gente não entender o comportamento de Cristo. Porque, na verdade, a gente cria uma ideologia do que é ele. Uma né? tradição. Uma tradição. Tem até um livro que eu estava outro dia conversando com o Gessner, não me recordo o autor, que fala: Deus não é um ídolo. Sim. E nós, muitas vezes, idealizamos. Sim. Né? Criamos aquela, não, Deus, ele, para mim, ele é assim. Sim. Né? E não é. E aí que tá um erro, porque assim, eu vejo hoje claramente pessoas religiosas, mas não cristãs, né? Porque quando a gente estuda, comprei até uma Bíblia nova, eu tenho uma Bíblia de estudo super legal, mas hoje eu comprei uma Bíblia que as falas de Jesus estão em vermelho. Deixa eu ver se eu sou. A minha não. Tem uma que é. Eu comprei essa semana. Muito legal, porque assim, a gente precisa entender os diálogos de Cristo, né? Com o hipócrita, com o religioso, sim, entendeu? Com os discípulos, porque eram linguagens diferentes, mas Jesus ele tinha muita personalidade na fala, né? E Jesus, ele foi um homem de confronto, entendeu? Eu penso, inclusive, Rê, que se Jesus viesse hoje, muitas das pessoas que estão dentro da igreja crucificariam Jesus. Porque elas não compreenderiam, não aceitariam aquele modelo de santidade. Porque eles esperavam uma pessoa sofisticada do ponto de vista emocional. Sabe o que é gente sofisticada do ponto de vista emocional? A pessoa te xinga, você faz assim, ó. Ai, querida. Obrigada. Jesus, quando ele toma um tapa na outra face, ele revida a outra face. Né? A palavra fala que ele dá a outra face. Ele deu a outra face. Então, isso é um artifício de confronto e não de pseudo-humildade. Verdade. Né? Então, as pessoas criaram uma imagem de Jesus cabisbaixo, omisso, tímido. Um coitadinho. Né? E, na verdade, eu falo que o cristão que é muito amado, ele não é cristão. Porque ele já se conformou. O que significa isso? Ele já tem a forma, entendeu? Ele já é mais do mesmo. Se você, no mundo, se você, entre as pessoas do mundo, as pessoas te acham super legal, eu sinto te dizer, você tomou a forma deles. Você não gera mais confronto, Isso. Não tem mais confronto com você. Né? Então, isso me faz me proteger fortemente emocionalmente, né? Porque quando eu sei que eu não estou sendo amada, e eu acho que a maioria das pessoas hoje sofre por conta disso, será que eu estou sendo aceita? Será que eu sou amada? Será que eu estou me sentindo pertencida? Né? Acho que muito dos problemas emocionais hoje é isso. Será que eu estou atendendo às expectativas das pessoas? O não pertencimento. Quando eu lembro disso, Rei, eu falo assim, peraí, a única pessoa que tem que me aceitar é aquele que me enviou. Então, isso deixa de me apavorar e passa a ser o meu propósito. E aí, eu penso, papai, estou te agradando e o Espírito Santo me conforta. Então, para mim, essa é a verdadeira religião, Rê. Né? Ajudar a viúva, o pobre e a gente agradar a Deus. É verdade. Né? Porque, no final das contas, a gente pode agradar o mundo inteiro. Mas se a gente não agradar a Deus, a gente pode ganhar o mundo inteiro. Mas se a gente perder a nossa alma... É o que eu sempre penso, assim, a gente não está aqui para agradar ninguém. Ninguém. E a pessoa que está tomando remédio, está em crise de ansiedade, depressão, ela não está agradando nem a si mesma. Ela tem confronto com ela mesma. E eu vi esses dias uns dados da OMS que o Brasil, ele é o país mais ansioso do mundo. Eu vi também. E ele está em 5º lugar no país mais depressivo. Olha só. E em primeiro no ansioso. Né? Então, as pessoas, hoje elas se preocupam tanto em agradar, tanto em fazer. Eu já sofri muito com isso. É mesmo? Muito. Há anos atrás, eu fiquei 3 anos e meio afastado do meu trabalho com depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar. Olha só. O pessoal conhece minha história, que eu já contei várias vezes. Tentei várias vezes suicídio. Meu Deus. Fui parar várias vezes no hospital, com tentativas de suicídio. E isso
já naquela época e depois por muitos anos, eu arrastei isso como uma forma assim inconsciente de ser aceita e agradar as pessoas. E quando eu sentia que eu não estava agradando, aquilo me fazia sofrer demais, né? Com a rejeição, não pertencimento, né? E hoje, isso é assim, um processo que eu passei muito sofrido, mas Deus, ele me curou nisso. E eu falo assim que isso é de coisa de 3, 4 anos atrás que eu me libertei disso. Sim. Entendeu? De não procurar agradar as pessoas. Sim. Mas agradar a Ele, né? não viver para isso. Não viver pra porque isso. Antes eu vivia para agradar os outros, então eu não falava não para ninguém. Olha só. Fazia tudo que me pediam, porque tinha aquela coisa inconsciente, aquele medo aterrorizador de ser excluída, Sim. Então eu tenho que ser perfeita, eu tenho que fazer tudo certinho, tenho que ser boazinha, eu tenho que ser boazinha, né? Eu tenho que estar sempre sorrindo para as pessoas né? E aprendi com Deus que não, porque Jesus não era assim. Não era assim. Não Jesus era assim. Muito posicionado, né? As partes que, assim, que a gente precisa entender, a inteligência emocional, aproveitando para falar nesse tema também, que está muito relacionada ao meu chamado, né? Uhum. A inteligência emocional real não está relacionada a gente ser pastel, sabe? Bater em você, assim, eu falo que isso são vãs filosofias, né? Que foram implantadas de que controle emocional é você ficar sempre quieta. É você digerir aquelas coisas, engolir um sapo com perna aberta desse tamanho, depois tem um problema físico, em função de questões emocionais, né? Então as pessoas têm problemas do estômago, problema de pele, câncer, né? Até doenças autoimunes em função das emoções, porque elas não sabem reagir como Jesus reagiria. Né? Jesus não era um poço de pancada, não era um poço de paciência, ele não era um saco de pancadas, ele não tinha a menor necessidade de agradar as pessoas, porque se ele tivesse, ele tinha morrido doente, não na cruz, porque ele foi crucificado, inclusive pelos religiosos. Então você imagina, Rê, que Jesus, ele não foi morto pelas pessoas lá de fora, eles foram mortos pelos irmãos da igreja. Entre aspas, né? Os religiosos da sinagoga, os fariseus, os saduceus, que eram os grandes líderes da época. Né? E quantas vezes a gente faz coisa para ser aceito pelo líder? Entendeu? Então, Jesus, a gente precisa entender sobre Jesus. Para a gente ter qualidade de vida, bem-estar emocional, a gente precisa conhecer Jesus. Porque ele passou por momentos terríveis. Por perseguição, por não aceitação, pelo julgamento dos religiosos, da família, de todos. Jesus veio de uma família julgada, porque eu fico pensando se, Renata, você acreditaria se a tua vizinha fala que engravidou do Espírito Santo? Ninguém acreditou. Por onde eles passavam, eles eram chacota. Pessoas... Eles eram chacota, eles eram uma família julgada. Maria foi uma mulher incrível, né, que acompanhou Jesus do começo ao fim. Ela foi, a minha filha está nessa fase, ela fica, mãe, Maria era santa? Eu falei, não, Maria era incrível, o Mel. Maria foi uma mulher incrível. Escolhida, né, muito forte emocionalmente, você vê ela até a cruz. Meu Deus, né, que força essa mulher tinha, né, que incrível essa mulher. Desde o começo ela entende o chamado, né, de Jesus ali no milagre do vinho, né, da água do vinho, e ela fala assim, façam o que ele disser, porque fala, mulher, o que eu tenho com isso? Chegou a minha hora, ela vira lá pros garçons ali da época, né, façam o que ele disser. Então ela sempre se manteve posicionada sabendo que ele estava acima dela, né? Que ele era o filho de Deus, né? Ela era... E Jesus sempre posicionado também, né? Porque teve aquela situação que eles se perderam, né? E daí José volta para buscar ele e fala, você tá sabendo que eu tô cuidando das coisas do meu pai? Eu tô aqui, vocês não estão cuidando das coisas do meu pai, vocês estão tratando com criança, vocês estão entendendo quem eu sou, né? E isso me fala muito também sobre criação de filhos, que a gente infantiliza demais os nossos filhos, porque Jesus com 10 anos já estava pregando pros sábios. E hoje a gente cria filho disfuncional, né? Pega um homem de 25, 30 anos. Verdade. Enfim, outro assunto. Mas, enfim, é sobre isso. Inteligência emocional está muito mais relacionada ao cristocentrismo do que qualquer outra coisa. Né? Se a gente entender na íntegra como Jesus agia, pronto. Você vai ser feliz, equilibrado,
Talvez você desagrade um monte de gente. E tá tudo bem. E tá tudo bem também se você for pra cruz, porque esse é o propósito. Né? E se você for perseguido, glória a Deus, porque esse é o chamado. Exatamente. Esse é o chamado. Eu falo que quando as coisas estão muito tranquilas, eu já fico com medo. Falei, meu Deus do céu, está tudo muito tranquilo. Será que eu não estou agradando o Senhor? Porque nós somos perseguidos. Mas é que tranquilidade é um estado de mente, não é uma coisa, né, situacional. Às vezes tá tudo tranquilo, mas dentro da tua cabeça você tá pirando. Quantas vezes, né, a gente cria problema onde não existe? É verdade. Então, na verdade, quando tá tudo bem, você atingiu aí o nível de fé e expectativa que a gente tem que ter. Né? Quem é esse homem que na véspera da sua crucificação, que ele sabia que seria, ele chama seus amigos para jantar? Inclusive aquele que estava vendendo ele. Inclusive com traíra. Entendeu? Então, para mim, é isso aí que é o meu chamado, entendeu? Foi assim que eu me converti, entendendo quem era Cristo. Entendeu? Apesar de ter sido criada na igreja a vida inteira, né? E estou grata a isso, foi uma bênção, mas eu não conheci Jesus assim. Porque filho de crente não é crentinho. Não é, né? E aí eu conheci Jesus através de uma experiência única, né? Dolorosíssima, que poderia ter sido, mas não foi, porque eu estava com Jesus já, né? Quando eu passei, eu já tinha me convertido, eu já tinha tido essa experiência com Deus, fui totalmente acolhida, mas passei e me converti. Então, respondendo sua pergunta de 1 hora atrás, é isso, que esse Jesus assim, né? Então, toda a minha vida, toda a minha carreira, toda a minha história, ela é cristocêntrica, né? Foi tudo desde que eu me converti, né? Eu me converti com 25 anos, 26 anos. Ou até um pouco mais. Não, isso mesmo, 25 anos. Que foi quando eu fiquei doente, né? E efetivamente, desde então, a minha vida é de Jesus, né? Eu vivo para isso, eu estudo a Bíblia, estudo Jesus, estudo a vida de Jesus, né? Eu nem me meto em discussões teológicas, porque para mim é tudo perca de tempo, porque você pode ser o maior teólogo do mundo, se você não conhecer seu comportamento de Cristo, você vai tomar remédio de ansiedade, depressão e outras coisas mais. Né? E eu acho que o nosso desafio hoje é ter inteligência emocional. A gente nunca foi, eu sinto, como se o céu estivesse aberto, né? Como se o mundo espiritual a gente estivesse muito mais vulnerável do que antigamente. Não sei se é por causa que eu amadureci, se sempre foi assim, eu não sabia, né? Mas eu creio que sim, porque assim, você não via antigamente tantas pessoas com problemas emocionais como hoje. É verdade. As pessoas hoje estão muito mais vulneráveis do que antigamente, né? O próprio Augusto Cury fala, era para sermos a geração mais feliz que já existiu. Por que não somos? Né? Então, várias coisas, né? A gente, antigamente a gente tinha muito menos condição financeira, a gente tinha muito menos entretenimento, a gente tinha tudo menos. E a gente era mais feliz, né? As crianças tinham muito menos. Hoje você vê criança com crise de ansiedade. Criança com depressão. Tem cachorro com depressão? Tomando Tefloral. Tomando floral, gente. Então, assim, eu acho que o desafio da nossa geração o maior desafio, e nunca foi tão grande esse desafio, que é conhecer a Cristo. E quem conhecer Jesus de verdade e entender como Jesus passou por todas as aflições que ele passou, vai viver bem. E quem não conhecer Jesus, em especial os religiosos, vão se ferrar. Porque o entendimento vai ser, eu tô aqui na igreja, não saio da igreja, mas não tô conseguindo. Por quê? Porque é religioso, conhece Jesus. Teve revelação de Cristo. Jesus mesmo não falou, né? Todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Por quê? Estar dentro de uma igreja não te garante nada. Nada, assim como é um bom caminho, né? Sim. É um bom, bom estar, né? Começo, é um bom começo de estar lá. Sim. Mas somente estar lá não vai mudar a sua vida. Não vai. Né? E hoje as pessoas, a própria igreja em si, ela quase não se fala mais de Cristo. Tem muitas igrejas que não se falam em Cristo. Cristo se perdeu. Entendeu? Porque o homem, o eu, e cadê? Né? Quando você fala sobre a inteligência emocional, até muitas pessoas têm um pé atrás com a inteligência emocional, não é? Porque assim, eu vejo assim, você tem essa linha em Cristo,
Mas tem inteligências emocionais que não tem, não é? Se não tiver fundamento bíblico, não serve. Que é totalmente científico. Não tem, né? E não muitos estão buscando isso. Sim. Se não tiver fundamentação bíblica, não serve para nada. Não para serve. mim. Exatamente. Entendeu? Mas, né, é muito falado da inteligência emocional sem Cristo. Só a ciência. Sim. E a ciência mata, a palavra mata. Se né? tiver metodologias, né? E hoje eu vejo muito, hoje que eu tenho clareza, né? As coisas da Bíblia, elas são mais eficientes que coisas... Aliás, tem muita ciência que distorce, né, Renata? Sim. E esse é o maior perigo Exatamente. hoje. E por isso que a gente está sofrendo muito, porque é uma confusão. É muita informação. Muita informação sobre criação de filho, por exemplo. Né, uma inversão dos papéis. Sim. Então, assim, tá na Bíblia, tá. Não tá na Bíblia, tá errado. Né? Principalmente sobre a criação de filhos. Né? Então, a ordem da criação de filhos é honra teu pai e tua mãe. Entendeu? Filho honra o pai e a mãe. Sim. Se tiver inversão de papel, tá errado. Tá errado. Essa coisa do tipo, ai, peraí, cuidado que você vai ferir teu filho, né? Ai, tadinho dele, vai traumatizar seu filho. Cuidado com o que você fala, porque... tudo, nossa, né, a gente tá criando... Você não pode pôr de castigo, você não pode bater, você não pode falar nada. Não pode ele falar tem nada. que fazer o que ele quer. Ele é o líder da casa. Ele é o líder da casa. Filhocentrismo. Filhocentrismo. Né? A gente colocou os filhos no centro e agora eles mandam, né? E eu tenho que pedir por gentileza para eles irem dormir, né? Se eles quiserem. Se eles quiserem, senão eles são o rei da casa. Enfim, essa perda da autoridade dos pais já vem dessa psicologia que você está dizendo. Acho que não é nem inteligência emocional, mas psicologia mesmo. Sim. Né? Das pseudociências que se transformaram, que entraram como os vãs filosofias no meio do povo de Deus. Exatamente. E isso está sendo misturado. Né, na igreja, nas religiões, misturou tudo. Né? Então, assim, eu não tenho essa percepção sobre inteligência emocional, mas eu tenho sobre as vãs filosofias, né, que eu sempre falo sobre isso quando eu prego em igreja. Quando é vã filosofia, quando não tem fundamento bíblico, olha, pode estar sendo falado pelo cara mais, não vai funcionar. Né? Exatamente. E aí eu sou até pior. Né, mais crítica com relação a isso. Eu quero ver o resultado. Porque às vezes tem muito cientista, Renata, que é muito bom de escrever. Mas será que ele consegue viver aquilo ali? Qual o resultado que ele tem daquilo ali na prática? Né? Eu não sou melhor que ninguém, mas eu tenho resultado que eu prego. Né? Eu saí de uma cama de hospital, de uma doença autoimune, de uma situação emocional altamente debilitante, né? E eu consegui, através do estudo da palavra, e sim, estudei todas as metodologias da Harvard, da Universidade de Yale, que é uma das principais universidades que fala sobre mente cognitiva comportamental, tudo. Eu sei tudo, eu estudei tudo, eu inclusive comecei faculdade disso. Falei, gente, não é isso que Deus quer de mim, né? Vamos voltar porque a minha casinha... Não precisava, né? Eu, assim, tem ótimos profissionais para isso, não era o meu chamado. Quando a gente precisa, tem pessoas incríveis que podem, que a gente recomenda, né, como profissionais, não era o meu chamado. Mas assim, se não tiver na Bíblia, pode ser o cara renomado. Exatamente. Entendeu? Mas você sabe o que eu descobri? Quando eu fui para Harvard, Yale e etc, e outras universidades, da Universidade da Pensilvânia, por exemplo, todas elas acabam na Bíblia. Todas elas acabam aqui, entendeu? Tudo converge aqui. Hoje, o que mais a gente vê são opiniões. Esse povo que dá opinião, sabe? Tem resultado de nada. Não cria filho direito, não faz nada direito, mas criou um Instagram para falar desse assunto, entendeu? Tá tudo errado e quer ensinar o outro. Aí é uma filosofia, as coisas não se sustentam, entendeu? Porque a palavra fala que a sabedoria a gente vai enxergar pelo resultado. Dá fruto, entendeu? Exatamente. A sabedoria dá fruto. E a palavra ela é imutável. Pode o céu, a terra passar, mas a palavra permanecerá. Então, não adianta criarem 1001 conceitos porque é o que você falou, não vai se sustentar. Não vai, entendeu? E aí a gente tem que parar de ser religioso também, no sentido de tipo, não vamos falar sobre inteligência emocional na igreja. Não, a inteligência emocional tem que ser bíblica. Entendeu? A gente não tem que demonizar as coisas. Porque a gente demoniza o que não conhece, eu vou demonizar Cristo, então. Foi o que os religiosos fizeram. Eu não conheço, ele não atende às minhas expectativas. Então ele é Satanás. E se nós somos corpo, alma e espírito? Entendeu? Inteligência emocional e espiritual daqui, entendeu? O diabo fala aqui, ó. O diabo fala na nossa cabeça, fala na nossa mente, entendeu? Se a gente não tiver discernimento, a gente não tiver as armas corretas,
né? Porque como que eu luto? Com as armas de... Qual que é a espada do Espírito? A palavra. Então, quando o diabo vem falando, eu preciso ter uma resposta. Então, o eu, né, a nossa mente, ela precisa ser forte para dar essas respostas, ter esse diálogo interno muito bem estabelecido, com base na palavra. Tanto é que ele dá para nós, ele nos reveste com a armadura. Se ele está nos revestindo, é porque nós temos algo a fazer. Exatamente. A gente está no meio Nós estamos no meio dessa guerra. Está no meio da guerra. Né? Então, toda armadura, ela tem fundamentação psicológica. Né? Então, ela fala capacete da salvação. Porque, gente, aquele que é salvo, né? Quando nós somos salvos e nós conhecemos a Cristo, a gente tem uma mente blindada. Né? A espada do Espírito, quando vem as palavras, eu falo, não, eu sou forte, sou corajoso, não temo nem me espanto, porque o Senhor Deus é comigo por onde quer que andar, que eu ande. Mas o seu passado, quando eu estou em Cristo, nova criatura sou, as coisas velhas se passaram, eis que se fizeram novas. Eu tenho que ter palavra, palavra na prática, a espada. Tá, e daí, o que mais? É só na espada? Não, no escudo da fé, tá com medo? Não, vem com medo mesmo, porque eu tenho fé, e Deus é comigo, e todas... E o cinturão da verdade que nunca me deixa envergonhar, entendeu? Porque quem tem o cinturão da verdade não passa vergonha porque não fica vulnerável. Porque tem crente mentiroso, entendeu? Vira as costas é um, vira as costas é outro. Sabe? E aí ele fica vulnerável, porque você tira o cinturão da verdade, sua calça cai. Né? E a vergonha aparece. E a vergonha aparece, né? E a couraça da justiça, né? Que é aquilo que nos guia em todas as coisas, sempre tendo sempre sendo um defensor da justiça de todas as coisas, né? De ser recíproco, de promover as pessoas, de não ser uma pessoa fofoqueira, de não roubar, de pagar o que deve. Meu Deus, né? isso é tudo complicado. Isso, né? E sandálias do Evangelho da Paz. Né, por onde eu ando, né, por onde eu piso, eu levo a sabedoria de Cristo, levo a direção do Espírito Santo. Né? Isso é armadura, isso é bíblico, isso é inteligência emocional. Né? Quem não tem a armadura de Deus está vulnerável. Né? E é bíblico. Né? Os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito de Gálatas são as mesmas competências de inteligência emocional. É a mesma coisa. Né? Domínio próprio, amabilidade, bondade. Porque no final das contas, sabe o que mais atormenta a gente? A gente mesma. Entendeu? Os nossos próprios pensamentos são os nossos maiores inimigos. São os maus. Nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências. O que mais atormenta a gente é a forma que a gente pensa sobre o outro. Entendeu? É isso que deixa a gente mal. Porque a gente acha que o outro está pensando da gente, a forma que a gente pensa do outro. Que tal você pensar bem sobre as pessoas, então? E se você pensar que as pessoas, elas dão o que elas têm para você, mas que você dá o melhor para elas, então, e que a resposta vem de Deus, é maravilhoso. Você descansa, entendeu? A gente descansa. Quem tem palavra, quem conhece a Bíblia e quem guarda, né? Quem maneja bem a palavra de Deus, quem sabe e nas horas de conflito tem guardado no seu coração, a pessoa tem inteligência emocional. Isso é inteligência emocional, isso é domínio próprio, isso é a gente ter relacionamento com Deus. E muitas vezes a palavra inteligência emocional, as pessoas não sabem o fundamento dela, né? Não sabe, mas aí... E aí você chega na igreja, você vai falar de inteligência emocional, às vezes a pessoa fica... Não é assim? Acho que você sente isso, não é? Acho que não. Acho que não, porque como as pessoas me levam para as igrejas, elas vão por conta disso. Elas me chamam por conta disso. Mas elas têm dúvidas. Elas têm questionamentos. Acho que quem tem não chama, né? Quem tem não chama. Quem tem não chama. Mas, né, eu acho que é um paradigma, uma coisa assim que as pessoas criaram, entendeu? Sobre preconceitos. Porque a inteligência emocional, você vê, é a base das nossas emoções. Se não fosse, a gente não estava numa geração mais ansiosa e depressiva, como saem os dados aí. Né? Exatamente. Mas é o que eu falei para você. Mataram Jesus porque não entenderam Jesus. Os religiosos são religiosos, né, Rê? E aí, meu amor, se eu entrar nessa daqui, se a gente for falar sobre religiosidade, entendeu? Uma bobagem, né? Mataram Cristo porque não conheciam ele. Não entenderam Jesus e soltaram Barrabás. Né? Vamos discutir então, né? Ao invés da gente falar sobre inteligência emocional que tem matado várias pessoas, vamos discutir teologia, vamos ficar aqui na locubração, né? De que
enfim, tantas questões teológicas que eu vejo as pessoas discutindo, Uhum. que não leva ninguém a lugar nenhum, Nenhum. só cria divisão, É, né? verdade. Ao invés de a gente estudar o comportamento de Cristo, que nos faz imune às tentativas do inimigo, porque o inimigo nunca esteve tão armado quanto na nossa geração, na nossa mente, Uhum. Exatamente. né? Então a gente tá perdendo. Porque as distrações que ele tem apresentado, né? As divisões dentro da família. Entendeu? Se a gente não tiver inteligência emocional, se a gente for uma pessoa religiosa mesmo, a gente não aguenta, porque assim, a inteligência emocional é fruto do espírito, entendeu? Então, domínio próprio, na Bíblia fala domínio próprio, na ciência fala autocontrole, dá na mesma, Sim, é fruto do espírito. sim, a mesma coisa. Inclusive, eu parei de dar life coaching, né? Eu dava no começo da minha carreira, em 2015, quando eu fiz a transição de carreira, eu era muito focada em life coaching. O que é o life coaching? É para a vida. Uhum. Né? Eu tinha clientes até nos Estados Unidos fazendo life coaching comigo. Mas eu parei um pouco de dar life coaching, por quê? Porque eu não podia falar de Jesus, porque era uma ciência. Isso. E eu precisava trabalhar metodologia. E eu sabendo que aquilo ali era fruto do Espírito, como que você faz? Trabalhando com gente que precisa ter autocontrole na força do corpo, na força da disciplina. Como é que faz? Eu sabendo que isso também é fruto do Espírito, que a pessoa precisa se relacionar com Deus. E sendo coach, não poderia colocar Não poderia. Jesus. Não poderia. Porque é ciência. Porque é ciência. Porque a metodologia americana eu precisava seguir a risca, entendeu? Eu não conseguia. Era um conflito para mim, entendeu? E aí Deus foi me usando de outras... Por isso que eu falo que eu prego nas igrejas hoje, não cobro, entendeu? Uhum. Né? Cobro, vou nas roças, né? Na área rural de Ouro Fino, tenho parceria com a Emater, por exemplo, que me leva para falar com as mulheres, com as escolas, todos os lugares. Eu vou ensinar esse tema para ajudar as pessoas, né? E muito igreja, muito, né? Tô sempre ou com mulheres de Deus como você, né? Que chamam a gente para falar. E às vezes nem é esse o tema, né? Acaba falando disso, né? Mas é benção demais. Mas é isso, né? A religião, ou melhor, é o estilo de vida cristão, é o evangelho em ação. O evangelho em ação. É o evangelho em ação. Porque senão, Renato, para que serve? Para que serve? Falam tanto do reino, mas esquecem que nós estamos vivendo o reino já. Agora. Já? Eu creio nisso. Nós estamos vivendo o reino. Ou o inferno. Ou o inferno. E se nós não fizermos a nossa parte aqui do reino, estarmos inseridos e inserir as pessoas, de nada adianta. De nada adianta. De nada adianta estar aqui. E às vezes vai até pro céu quando morrer, né? Pode ser que vai pro céu, mas viveu... Pela misericórdia, né? Porque a gente não sabe... vai pro céu, porque a gente pro céu basta crer em Cristo, eu creio, né? É isso que diz a palavra, mas assim, que tipo de vida que a gente tá tendo na Terra? Né? Será que essa vida que a gente tem testemunha a graça de Deus? É ruim essa vida. Eu creio, Renata, numa vida cristã muito feliz. Jesus, ele era muito feliz. Sim. Ele era muito divertido. Ele estava sempre nas festas com as pessoas, ele estava sempre se relacionando, ele não impunha culpa nas pessoas, ele não falava mal das pessoas, ele não atraía julgamento. Ele era um cara leve, entendeu? Sim. Ele era legal. E ele passava por essas situações. Ele fala, vinde a mim que meu fardo é leve. É leve, aprenda de mim que sou manso e humilde. Ele era manso e humilde. Sabe por que a gente fica brava às vezes? E eu fico também, tá? Quando eu sei que alguém tá falando mal de mim ou quando alguém... Porque a gente não é manso e humilde. Porque o humilde, ele se humilhou já. Então ele não tá nem aí porque eu tô falando dele. É verdade. E quando eu lembro disso, eu falo, gente, eu não presto mesmo, deixa eu te falar. Porque aí o nosso orgulho te faz ficar bravo com o que estão falando da gente. E aí a mente, né, fica ansiosa. Quando eu lembro disso, eu falo, ai, gente, deixa o povo falar mal, entendeu? Eu não presto mesmo, eu sou pecadora. Eu já me humilhei antes, entendeu? Então deixa o povo sofrer, né? E a gente vive bem. Porque acho que todo mundo tá sujeito, né? Ter os momentos ali que você fica, quando você descobre, quando você passa na rua, alguém fez uma caretinha pra você, né? Ai, falar gente, que é gostoso, não é? A gente sofre umas bobeiras, né? Olha, fala pra você, 90% dos nossos problemas emocionais são bobagem, né? É verdade. É verdade. É sobre isso que nós estamos falando aqui. São coisas passageiras, né? 99% são coisas que não vão permanecer na nossa vida, né? E sem contar coisas que às vezes a gente cria, né?
ou revela coisas mais sobre Às o vezes a outro. pessoa não tá nem olhando pra você, mas você acha que ela já olhou com uma cara, e às vezes a pessoa tá tipo, às vezes ela nem tá boa naquele dia também, ela tá com uma cara fechada com ela, que não tem nada a ver com você, mas você já carrega pra Já você, carrega. porque você não tá bem. Aí você fica com a cabeça ruim, né? Então, é sobre isso. Eu tenho certeza absoluta que se a gente conhecer a Cristo, né, como a palavra nos revela, e como a ciência se encontra com ela também, né, a gente tem muita qualidade de vida. Tem um livro muito legal, Rê, que chama 12 Semanas para Mudar uma Vida. Ele é uma metodologia do Augusto Cury, que ele implanta desde da Escola da Inteligência, por exemplo, que usa em muitas escolas, é uma base do estudo do Augusto Cury, na verdade. E ele desdobrou esse estudo, que chama a inteligência multifocal, que é paralela à inteligência emocional, né? O termo inteligência emocional é um termo patenteado pela Harvard, pelo Daniel Goleman. Tá? Então, é uma ciência que estudou aquele livro de capa azul, A Nova Forma de Ser Inteligente. Inteligência emocional é do Goleman, uma ciência reconhecida pela Harvard. E aí, o Augusto Cury ele criou uma outra forma de entender a inteligência, chama inteligência multifocal. Entendi. Que ele não entende só o ponto de vista do comportamento, mas o processamento dos pensamentos. É maravilhoso. E a base do livro dele é um livro desse tamanho, assim, né? Uma base científica, tão completa quanto do Goleman, que é a inteligência emocional. E aí, ele criou vários livros para que as pessoas compreendessem a inteligência emocional na prática, inclusive os religiosos, porque ele escreveu a Inteligência de Cristo, e ele escreveu esse livro 12 Semanas para Mudar uma Vida, que você vai amar. E você poderia aplicar aqui em Ouro Fino, porque eu aplicava em São Paulo, era maravilhoso. Eu comecei a fazer aqui em Ouro Fino, mas os religiosos acabaram comigo. Fui perseguida fortemente. Falaram que eu estava montando até uma seita. Meu Jesus. Mas enfim. Mas é maravilhoso, você precisa ler. E ele divide em semanas as crises emocionais que a gente pode estar vivendo e como você deve reagir a cada situação a partir do comportamento de Cristo. Gente, é uma revelação, tanto do ponto de vista científico, alinhado com a palavra de Deus, e você entende a humanidade de Jesus, maravilhoso, em 12 semanas. E é o que ele recomenda, que a gente se reúna com pessoas e você faça o programa junto com as pessoas. E eu fazia isso gratuitamente em São Paulo, no final que eu até cobrei já, porque eu falei, gente, todo mundo pagando um monte de coisa aí, como era uma coisa, né, não era uma coisa... Era um projeto profissional com fundamento bíblico, não era uma pregação, era um trabalho mesmo. Sim. Eu desenvolvi, eu agreguei algumas coisas, tinha material, muito legal. E aí, quando eu cheguei aqui, eu falei, cara, eu vou salvar as pessoas aqui, porque as pessoas vão conhecer Jesus. Para, que o povo aprontou pra mim, Renata, eu fui extremamente perseguida. Mulheres foram dentro da minha casa e saíram falando coisas horríveis. E aí, eu tô te falando, mulher é terrível. E eu não cobrava nada, porque no fim eu fiz de graça, coisa que eu cobrava em São Paulo, entendeu? Mas enfim, é bênção. Lê esse livro, chama 12 Semanas para Mudar uma Vida, é uma metodologia que o Augusto Cury criou, e ele liberou isso para as pessoas fazerem gratuitamente. É bárbaro. Legal. E muda mesmo a vida das pessoas. Me ajudou muito no meu processo de desenvolvimento da minha própria inteligência emocional e conhecer mais Jesus, que para mim é o mais importante. É o mais importante de tudo. Passagem pode ser a pessoa mais maravilhosa do mundo, rica e profissional. Se a gente não conhecer Jesus, vai pro inferno, né? Exatamente. Exatamente. Então, não vai levar nada daqui. O foco é Cristo. O foco é Cristo. Em tudo, né? Em tudo. Bênção, Betânia. Nossa, que conversa boa, né? Se deixar a gente ficar conversando aqui mais, porque é um assunto tão profundo, né? E é necessário, né? Tão necessário. Tão necessário. E você consegue levar um pouco disso tudo para a sua agência? Sim e não. Porque assim, hoje eu uso uma metodologia ali dos perfis comportamentais, né? Então a gente tem 4 perfis comportamentais e a gente faz a engenharia da vaga baseada nesse perfil comportamental. Isso ajuda e muito a pessoa a se conhecer. Hoje a minha plataforma, todo mundo que cadastra um currículo lá, ela faz a plataforma, ela faz um teste que gera um relatório de autoconhecimento maravilhoso, que é cobrado. Eu cobrava mais de R$300 por relatório em São Paulo. Eu liberei a plataforma. Todo mundo pode entrar lá, cadastrar. Pode entrar. O currículo Põe seu currículo no final, ele vai te abrir o teste para você fazer, você imprime.
é um relatório resumido, mas ali vai mostrar para você várias coisas sobre a sua carreira, sobre os seus pontos de desenvolvimento, como você reage sob pressão, que é a base ali do autoconhecimento, né? E que promove muito a inteligência emocional, né? De forma direta, hoje, eu não falo assim, o candidato não entra lá e fala, deixa eu entrar, deixa eu falar para você que o reino de Deus é conquistado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Não, eu faço isso, tá? Mas o que eu faço no dia a dia? Eu treino pessoas onde eu estou, eu vou na escola pública, por exemplo, eu vou na escola normal, eu vou no SESEC, eu vou nas igrejas, eu vou na zona rural, eu vou onde me chamarem, para ser cristã. Onde eu for, Renata, eu sou cristã. Eu tô jogando beach tennis, eu sou cristã. Sim. Eu tô no clube, eu sou cristã em todos os lugares. E eu acho que as pessoas estão precisando de referências. Exatamente. Entendeu? Então, assim, no meu casamento eu sou cristã. Na criação da minha filha eu sou cristã. Você não sabe os rolos que eu arrumo por ser cristã. Você entendeu? Porque o cristão, ele não é um cara que se conforma. Ele não tá moldado. Ele é esquisito, entendeu? Ele é problemático. Ele é problemático. E o fim dele é cruz, entendeu? É isso. Então, por exemplo, esses dias aconteceu uma situação, a mãe foi lá. Isso acontece várias, tá? Eu tenho vários bafões pra contar, mas esse eu vou contar porque já ficou público, eu tive que gravar vídeo, tô processando o cara, aquele rolo. Aí a mãe entrou lá gritando comigo por causa do filho dela, porque ele não foi aprovado no processo seletivo. Eu falei, meu amor, deixa eu te falar uma coisa como mãe. Você dá um jeito no seu filho, que ele não passou no processo seletivo. Meu Deus. Seu filho tem que honrar você. Vai fora daqui. Sai daqui agora. Você não vai tratar minhas funcionárias desse jeito. Não vou aceitar. O que as pessoas esperam do cristão, eu acho? Entendeu? Capacho, vem aqui, xinga meu time, destrata todo mundo e acha. Não. Entendeu? Pus ela pra fora. Ajudei ela a entender que ela precisa criar melhor o filho dela, porque eu não sou responsável pelo filho dela. Sim. O resultado dela. Então, para mim, isso é ser cristã. Para mim, isso é orientar, isso é confrontar, isso é você despertar no outro o desejo dele querer uma transformação para a vida dele. E ele olhar para mim e falar assim, quem é essa mulher? Bem casada, saiu do zero, chegou aqui ferrada, construiu um negócio, tem uma vida funcional, não deve para ninguém, cheguei endividada, Renata, conta por aqui para pagar, né? Porque a gente, no meio da pandemia, empreendendo, eu tinha negócio, São Paulo tinha escritório no meio da Vila Olímpia, perto do Shopping Guatemi, caríssimo, entendeu? Os meus negócios lá. Então, assim, eu saí de São Paulo, eu me reestruturei, tô bem, tô curada. É isso que eu quero que as pessoas perguntem. Quem é o Deus dessa menina aí? Como que ela passa por essa situação aí sem arrancar os cabelos? Entendeu? Como ela consegue ser feliz? Né? Como ela, as pessoas, hoje nesse tempo, né, de que as pessoas querem pregar as minorias, como a Betânia é casada com um homem negro e não se sente inferior? Entendeu? Como é que pode? Como que ela pode ser tão empoderada, né, tendo passado pela falência, pela doença, casada com um homem negro, não é rica, mas tá feliz, tô feliz. Eu quero que as pessoas fiquem se questionando o que essa mulher faz para ser feliz, mesmo tudo dando errado. Entendeu? É isso. Porque é isso que eu faço todos os dias. Meu objetivo é cutucar o povo. Entendeu? Eu quero que as pessoas cresçam. Eu quero que as pessoas se desenvolvam. No último censo de Ouro Fino não cresceu. Ouro Fino está estagnado. Por que está estagnado? Sabe por que está estagnado? Porque ninguém se mexe. Vamos deixar as coisas como elas sempre estão. Como elas sempre foram. Entendeu? Não vamos falar nada. Vamos deixar os corruptos agirem. Vamos fingir que tá tudo certo. Sabe por quê? Porque se a gente for mexer, vai dar rolo. Entendeu? Porque vai ter que mexer em muita coisa. Muitas pessoas. Muitos interesses. Entendeu? Muito dinheiro, né? É isso, muita doutrinação falsa, muita vã filosofia, muito falta de conhecimento a respeito da identidade de Cristo. Entendeu? Porque para mim, onde tem cristão, tem barulho.
Onde tem cristão tem desenvolvimento, entendeu? Um lugar, eu não consigo entender como o Espírito Santo, como Jesus, que é um verbo, e verbo é verbo é agir, verbo é movimento, tá num lugar que não tem movimento. Jesus foi embora daqui a muito tempo, será que ninguém percebeu? Se tá estagnado, Jesus saiu. Entendeu? Se não tem movimento, se não tem verbo. Não existe verbo. Cadê o verbo? Só que para ter verbo, Renata, tem que ter boca. Entendeu? Você tem que chegar lá, ver que está sendo feito errado e falar. E se posicionar. Sim. E questionar. Mas o povo, a gente tem uma geração de gente aqui que tem medo de ficar sem dinheiro. Ai, mas sabe o que eu não falo? Porque eu tenho bolsa de estudo lá. Então eu não posso falar. Você já tentou falar com Deus? Fala, Deus, se eu me posicionar, você paga a escola todo mês pra mim? Entendeu? Porque o dia que vi coisas sendo contrárias ao que eu acreditava na escola, falei, Deus, eu tenho bolsa, mas eu não vou querer. A partir de agora o senhor vai pagar a escola pra mim todo mês. Nunca faltou dinheiro, Renata. Agora tem gente que prefere ficar quieto omisso porque tem bolsa. Não, não vou. Eu não vou me vender, Renata. Eu não vou me calar, eu não vou me vender, eu não vou me conformar, não vou aceitar, não vou ser religiosa, nem que isso custe a cruz. Mas eu vou para a cruz, nossa, todo mundo gosta da Betânia, que nossa, mataram Jesus, aleluia, só a próxima. Isso é cruz. Sim. Pegue a sua cruz e me siga. Entendeu? É sobre isso, né? É isso que eu penso sobre ser cristã, sobre inteligência emocional, sobre o nosso negócio, entendeu? Eu vim para bagunçar o coreto. Entendeu? Amém. Eu vim para acabar com a estagnação. Eu vim, não, Deus me trouxe, eu não queria nem vir. Eu tava bem lá em São Paulo. Tava lá quietinha. Aliás, eu sou melhor que eu. Gente, o Orfino é maravilhoso, gente. O Orfino é maravilhoso. Maravilhoso. Nem sei porque eu saí, mas eu só dou valor porque eu saí, né? O Orfino é maravilhoso. Nossa, tô super feliz aqui. Mas eu não fiz planos de voltar. Eu vim trazida, né? Eu vim catapultada por Orfino, pelas circunstâncias. E já que eu tô aqui, eu vou fazer o que precisa ser feito. Melhor. Entendeu? E aí, acho que nem todo mundo gosta. Mas se Deus gosta, gosta, né? A gente vai construindo. A gente tá aqui por Ele, pra Ele, né? Pra Ele. São todas as coisas. São todas as coisas. E toda a honra, e toda a glória, Amém. E toda a adoração. Sejam Só dadas pra Ele. Só pra Ele. Amém. A gente é instrumento de pancada. Sim. E eis-nos aqui. Sim. Né? Envia-nos a nós, porque se a gente for enviada para a obra do Senhor, dá tudo certo. Aqui na mente dá tudo certo. É que nem o que eu penso, você vê. Todos os dias eu me esforço a fazer o devocional, sim, né? Ao vivo. Não é fácil. Não, existe muita constância. Mas, assim, eu sempre penso, sabe? Eu falo o que Deus manda eu dizer, gostando ou não gostando. O pessoal sempre brinca comigo na igreja que a Renata dá as renatadas dela, porque a Renata do cajado, eles falam brincando, porque sempre ali. Da disciplina, né? Sempre falando, sempre... Porque nós estamos aqui para isso, para abrir os olhos das pessoas. Assim Sim. Como um dia alguém abriu os meus e falou, ó, acorda porque Jesus está passando aqui, ó. Se não aproveitar a oportunidade, bem, pode ser que não volte mais. Sim. Né? Então, é o que eu me esforço a levar a palavra de Deus dessa forma. Sim. As pessoas gostando, não gostando, curtindo, não curtindo, seguindo, não seguindo, tá tudo bem para mim. Sim. Entendeu? Mas eu penso, Rê, que se tiver uma pessoa ali... Exatamente. Que ouviu e foi impactada, você fez cumpriu o seu chamado. Né? Dizem que o Billy Graham foi um cara que foi o único cara que foi na pregação, uma pregação que o cara fez, foi só o Billy Graham, né? E o Billy Graham pregou pro mundo. A gente não sabe do impacto da semente que a gente está jogando. Exatamente. Né? Então não importa, a gente não vive de curtida. A gente só tá lançando as sementes. Eu nem olho, você sabia que eu nem olho quantas curtidas teve, quantos seguidores tem, eu nem olho, Renata, porque se a gente for se preocupar com essas coisas, né? Não vive. E outra coisa, tem muita gente vendo que não curte.
Exatamente, não quer se envolver, Não não quer quer. aparecer. Não quer dizer que, nossa, mas eu tô É. seguindo a Renata. Então, tudo isso faz parte, Tudo entendeu? isso faz parte. Para de acompanhar os seguidores e olha para Deus. Fala, Deus, Exatamente. estou te agradando, né? Isso aqui é do teu agrado? Se for, Renata, pronto. Uhum. Todas as coisas estão no caminho certo. É. Agora, você olha para você e fala, Deus, estou fazendo para mim, pode parar ontem. Uhum. Não adianta também. Exatamente. Né? Então, o olhar a vida é cristocêntrica. É para ele. Né? É no centro, Jesus no centro de todas as coisas, é por ele, para ele, e toda a honra a ele. Né? É assim que eu penso a minha vida. Ainda que a gente desagrade algumas pessoas. Sim. Paciência, Amém. né? Amém. Então, faz uma oração para a gente encerrar esse Amém. momento tão gostoso, tão precioso. Amém. Né, que eu tenho certeza que muitas pessoas foram impactadas com essa. É o que nós falamos, se tiver uma pessoa que foi impactada, né, já valeu o nosso bate-papo. Já valeu. Né? Se ninguém assistir, já valeu de estar aqui nós duas. A gente fala mais quando dá cobra. Amém. Aleluia, Senhor, nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos, porque Amém. só o Senhor é Deus, Pai. Aleluia. A natureza, Senhor, manifesta a tua beleza, a tua glória, Senhor, a tua bondade, Senhor, todas as coisas são maravilhosas. Em ti, Senhor, nós encontramos refúgio, Senhor, Amém, alegria, Deus. paz, Senhor Deus, e tudo aquilo que enche a nossa alma de alegria, nós encontramos no Senhor, Pai. Amém. O Senhor é o nosso tudo, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso amigo, o Senhor é o nosso mestre, o Senhor é tudo que precisamos e nós queremos te render graças nessa noite, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, Pai. Obrigada por essa noite, obrigada pela Renata, pela vida da família dela, Senhor, pela casa dela, Senhor Deus, obrigada porque o Senhor tem suprido as necessidades dela, Pai. Queremos pedir perdão pelos nossos pecados, porque nós somos pecadores, Senhor. Que, Senhor, se falamos alguma coisa que não tenha te agradado nessa noite, que o Senhor nos perdoe, nos corrija com a tua misericórdia, com o teu amor, com a sua graça, e que cada dia mais a gente possa ser parecidos com o Senhor, Pai. Porque esse é o nosso objetivo, Senhor, sermos cada dia mais cristãs, mulheres que realmente representam aquilo que o Senhor tem para essa geração, Amém. Que nós possamos inspirar as mulheres a serem cada dia mais também parecidas com o Senhor, Pai. Que o Senhor nos fortaleça, nos encoraje, Senhor, nos guie. Quero profetizar em nome de Jesus que a Renata é bem-sucedida em tudo que ela fizer, Senhor. Deus. Que a casa dela, Senhor, é um lugar de oração, um lugar de bênção, de prosperidade. Que os filhos dela, Senhor, são bênção nessa geração. Que até a milésima geração dela, ela será abençoada, Senhor. Protege a casa dela, Senhor, os bens dela e prospera ela em tudo que ela fizer, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada pela sua companhia. Foi uma noite muito especial, muito abençoada. Eu agradeço pela sua companhia, agradeço por você estar sempre aqui junto com a gente. E eu espero você a partir da terça-feira que vem também, às 7 horas da noite, nós estaremos aqui. E amanhã, às 8h15 da manhã, juntos no nosso devocional. Amém? Um beijão, Betânia. Muito obrigada, viu? Obrigada por tudo mesmo de coração. Eu que agradeço viu? o convite. Deus te abençoe. Amém. Um beijo para você. Fica com Deus.